sejam bem-vindos ao mais recente episódio deste nosso Pod Letras. Temos hoje connosco o Grupo Universitário de Debates e Opiniões, uma organização flupiana de renome que mantém viva a tradição do debate académico, desportivo, cívico e fundamentado. A moção de hoje: será possível separar a arte do artista? Contra a moção, o David Pires; a favor da moção, o André Veiga. Os arguentes terão 5 minutos para comentários introdutórios, 5 minutos para a defesa da sua posição, 5 minutos para contra-argumentos e 5 minutos para conclusões, cada um. O debate será moderado por mim, Ana Cunha, do Núcleo de Estudantes de Português. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos ansiosos por ouvir os vossos argumentos. Boa sorte. André, quando estiveres pronto, podes começar. Olá, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui e participar neste debate. Antes de mais, dizer que este é um tema de máxima importância, principalmente nos dias que correm, onde o meio digital realmente ganhou uma posição exponencial no que à opinião pública se refere. Ou seja, este tema também existia no passado, onde artistas e pessoas de renome viam as suas vidas julgadas por acontecimentos ou fenómenos, digamos, polémicos, mas hoje em dia, com a proximidade das redes sociais e desse meio digital, as pessoas cada vez mais têm acesso à vida das pessoas famosas, dos artistas, neste caso, e podem então opinar e criam essa pressão para com essas pessoas, no sentido de, quando algo de polémica acontece, querem então que essa pessoa pare de fazer as suas criações artísticas, pare realmente de exercer a sua profissão, e então cria-se então este debate de devemos ou não separar a arte do artista, não é? Onde é que para o limite do artista, onde é que começa o limite da arte? Será que fazem parte um do outro? É um debate realmente interessante, por várias razões. Porque cada pessoa tem que ter a sua visão subjetiva deste tema. Para começar, porque o que acontece muitas vezes é que uma pessoa admira ao longo do tempo um artista, de qualquer área, um ator, um pintor, e quando realmente um acontecimento polémico acontece em relação a essa pessoa, tem de haver essa reflexão de: será que a arte que essa pessoa produziu ao longo do tempo e que me influenciou tanto tem que ser mais importante do que o erro da pessoa ou do que a pessoa em si? Ou será que aquilo que a pessoa fez muda também a arte e aquilo que ela significa para mim? Porque cada pessoa recebe a arte e a produção artística de uma determinada forma. E tem de haver essa questão que tem de ser respondida pela própria pessoa. Acho que é um debate muito subjetivo e onde é difícil dar respostas certas a 100%. Claro que numa perspectiva de aproveitar a arte e de realmente consumir a arte como um objeto de desfrute, acho que realmente se deve separar no sentido em que, pronto, essa apreciação não deve transcender ao que é isso. Será mais para a frente no debate, mas não deve transcender àquilo que é a vida do artista. Mas realmente é algo de bastante influente nos dias que correm. Realmente criou-se uma cultura demasiado forçada e as pessoas que neste momento produzem artisticamente, seja literatura, arte, música, principalmente música, têm essa pressão de têm de ser pessoas perfeitas, quando a perfeição não existe. Não existe ninguém perfeito. Portanto, onde é que está o limite de ok, a partir disto já tenho que ser cancelado ou já não posso produzir arte? Portanto, não existindo ninguém perfeito, todas as pessoas que produzem arte têm erros, portanto, todas teriam a possibilidade de ser canceladas, digamos assim. Já trazendo aqui um bocado o tema da cancel culture, que é bastante atual, e com a qual alguns artistas, escritores, pessoas de renome do mundo atual já se revoltaram, porque se vieram envolvidas em polémicas. Já houve até grupos de pessoas realmente a contestarem isto de forma pública, a criarem um movimento. Realmente consideravam que a sua arte ou aquilo que produzem não deve ser misturado com aquilo que elas são. Também numa perspectiva de defesa pessoal, de nós não... Realmente a nossa arte não interfere com as nossas opiniões, não se devem misturar, e não queremos também, numa de salvaguarda, não queremos que isso nos afete, e é lógico que essas pessoas tenham essa visão de querer salvaguardar o seu trabalho, que no fundo artistas de renome, podemos dizer a maioria ou quase todos, se realmente têm o seu trabalho reconhecido, é porque merecem, é porque fizeram algo notório, seja em que área for,
e nesse sentido entende-se que se fecharmos esta situação de uma maneira objetiva, é normal que uma pessoa que tenha trabalhado para tal sinta que estão-lhe a retirar tudo do nada por uma ou de várias situações, mas ao mesmo tempo, dependendo e é esse um debate a ter, dependendo da gravidade ou do tipo de situação, talvez possa ser justificável. Claro que nos olhos dessa pessoa, do produtor de arte, nunca será nessa resposta. Ok, muito obrigada, André. Vamos então passar ao David para os seus comentários introdutórios. David, quando quiseres. Olá, boa tarde. Eu também gostava de agradecer o convite e a oportunidade de poder aqui estar e concordo com a contextualização inicial do André, mas de facto esta questão não é tão atual, é atual claramente, mas não é uma questão nova, é uma questão antiga, porque esta questão de querer separar a arte do artista surgiu de facto no início do século XX com os novos críticos que defendiam que para termos uma boa análise da arte temos que conseguir vê-la no seu próprio mérito, ou seja, esta acaba por ser uma ferramenta analítica obsoleta, porque é do início do século passado, e acho que já evoluímos no sentido de perceber que não devemos separar, porque o contexto em que a arte surge é extremamente importante, e nós temos até uma certa curiosidade face ao contexto em que a obra foi criada, porque nós temos a curiosidade face, por exemplo, aos diários dos artistas, dos poetas. Nós não queremos só ver os poemas ou os filmes, nós queremos saber todo o universo psicológico que se passava dentro da cabeça do artista e do criador, e por isso é que até há pessoas que pagam milhões de euros para ter os diários do Fernando Pessoa, ou para conseguir realmente perceber cada obra de arte, cada poema e cada pintura. E eu gostava de começar também por fazer uma espécie de exercício de imaginação, em que imaginem-se entrar num museu em que a autoria das obras de arte estão ocultas, e vocês tentam, como um bom crítico de arte, ver a arte no seu próprio mérito e ter uma espécie de análise imparcial, mas no fim da vossa análise, da vossa apreciação das obras, toda a gente retira revela quem é que são os autores dessas obras, e chegamos à conclusão que aquele quadro bonitíssimo de uma floresta foi realmente pintado por Hitler. A pessoa é completamente transformada a análise e o impacto que aquela obra tem, porque a pessoa vê, tem quase a ser uma espécie de curiosidade mórbida de olhar para aquele quadro que foi feito por um monstro, e se calhar até um quadro muito bem pintado. Como sabem, Hitler no início da sua carreira não teve uma carreira artística muito promissora, como toda a gente sabe, mas eu tinha alguns quadros até bonitos de ver, mas isto é só um exemplo. E sendo assim, eu julgo que ao tirarmos a obra do seu contexto e de tirarmos da autoria do artista, acabamos por empobrecer a obra, porque ninguém tem este olhar idealista, extremamente científico e analítico, de conseguir olhar para uma obra de arte e retirando as suas emoções e os seus sentimentos daquilo que vê e daquilo que está a analisar. Nós levamos sempre uma bagagem cultural e uma bagagem pessoal, e é óbvio que tem sempre quem o artista era tem sempre um impacto nessa tal obra, e por isso é que eu acho que não devemos separar. E outro aspecto que eu queria até estruturar um bocadinho à volta do qual eu gostaria de estruturar a minha posição é esta dicotomia entre realismo e idealismo, em que no mundo ideal nós seríamos capazes de ter artistas extremamente virtuosos, com condutas moralmente aceitáveis e éticas, mas a verdade é que no mundo em que nós vivemos, extremamente complexo e cheio de paradoxos, nós conseguimos ter pessoas terríveis, monstros, que conseguem criar obras-primas impecáveis, e tentar separá-los é uma espécie de querer desejar que a realidade fosse também coerente e harmoniosa, em que só pessoas virtuosas é que podem fazer obras virtuosas, mas isso está longe da realidade. Na verdade,
é muito mais complexo que isso, e nós temos de ser realistas e aceitar, e temos o direito e o dever de querer saber quem é que fez esta obra, por mais monstruoso que seja os atos que possa ter cometido, e esse conhecimento altera sempre completamente a posição que vamos ter em relação à obra. Eu queria até dar um exemplo do Kevin Spacey, que já estava até aqui a falar com o André Veiga, que é um ator muito conhecido que fez a série House of Cards, e eu vi a série antes da polémica toda que surgiu há pouco tempo da assédio sexual, e voltei a revê-la este mês, e é completamente diferente, porque há cenas em que ele quebra a quinta parede e fala com o espectador, e só o facto de eu saber que ele na realidade é um monstro, aquelas cenas tiveram um impacto muito maior e mais intenso sobre mim, por eu saber que na realidade ele é uma pessoa muito questionável. Ok, muito obrigada, David. Obrigada a ambos pela vossa contextualização. Passamos agora então à segunda fase do nosso debate. André, quando quiseres dar-nos os teus argumentos, está à vontade. Sim, tudo partirá também da definição de artista em si, não é? Os artistas diferem um pouco digamos, dos trabalhos normais, sem querer desvalorizar nenhum deles. Por exemplo, fará um informático, que serão tarefas mais sistemáticas, mais numa definição mais simples, não é? Há um problema, eles resolvem, sem tirar todo o mérito que têm, mas um artista é um trabalho mais profundo, que vem da alma, não é? E que realmente depende daquilo que a pessoa é, das suas próprias experiências, da sua vida, daquilo que gosta, daquilo que não gosta, independentemente do estilo, seja ele abstrato ou qualquer. E realmente, o autor das obras realmente dão-nos esse contexto, como o exemplo que o David referiu. E realmente, se soubéssemos que Hitler, se estivéssemos a ver um quadro e depois descobríssemos que foi Hitler quem o pintou, ou outra pessoa com uma conotação bastante negativa, realmente mudaria o nosso contexto e a nossa percepção da obra. É impossível não acontecer, mas isso não nos deveria impedir de desfrutar da obra, porque continua a estar ali um quadro, uma obra, não retira importância a que quem o fez foi um monstro, mas talvez possamos, digamos, separar esse conceito daquilo que é a obra em si, desfrutar da arte, retirar coisas não relacionadas com o próprio autor, seja ele quem for, e então trago a reflexão que disse no início, que como não há pessoas perfeitas, toda a gente comete erros, obviamente não a uma escala como o Hitler, se calhar, mas toda a gente tem um passado, toda a gente cometeu erros. Portanto, numa medida ou noutra, toda a gente poderia ser cancelada. Portanto, onde é que se poria o limite de, a partir disto, estás cancelado e já não podes produzir arte, ou as pessoas já não podem consumir a tua arte? Claro que depois também há a questão do poder económico, não é? Quando alguém tem este tipo de... está envolvido em certas polémicas demasiado graves, e as pessoas continuam a consumir a sua arte, continuam a dar-lhe poder económico. Isso também é uma questão inserida neste contexto importante. Realmente já será digna de só uma reflexão por ela só. Mas realmente, se nos deixarmos levar pela mistura de arte e artista, e se realmente a nossa decisão de desfrutar de uma peça ou de uma obra depender inteiramente de quem a fez, e esse contexto for definitivo para a nossa decisão em relação a ela, isso vai nos censurar e vai nos empobrecer a nível artístico. Não vamos poder desfrutar de tudo aquilo que é o meio artístico, porque pelos variados exemplos que temos nas mais variadas áreas, pessoas, monstros, não é? Podemos usar essa designação. Pessoas que fizeram coisas horrendas produziram peças e obras magníficas. E que ao desfrutá-las não estamos realmente a comparticipar ou concordar com nada do que essa pessoa fez ou do que essa pessoa foi. Simplesmente estamos numa perspectiva artística a desfrutar, a contemplar algo que nos diz alguma coisa e cujo sentido não tem de estar relacionado com quem a produziu. Podemos na mesma saber quem a produziu, podemos na mesma fazer essa associação, mas aquilo que recebemos da obra, a nossa interpretação, pode ser fechado na própria consideração de arte. Isso é bastante importante para não nos censurar e não nos empobrecer em nível artístico e conseguirmos desfrutar de tudo. Também conseguimos perceber aquilo que é a arte e a produção artística,
que o quão ela é íntima e chegada a quem a faz, ao autor, ao produtor. Realmente, mais uma vez, fazer essa diferença entre uma profissão comum, sem lhes tirar mérito, mas realmente os artistas são pessoas diferentes, são pessoas dedicadas em alma ao seu trabalho, e é por isso que essas duas coisas estão muito fechadas numa só, a pessoa e o profissional. Quase que nem existe profissional e é só uma pessoa que deixa que os seus sentimentos e vivências se espelhem nas mais variadas formas, seja uma tela, seja um palco. E também, pegando no exemplo que falei há pouco com o David do Kevin Spacey, realmente foi um caso que chocou bastante pela sua importância no mundo em Hollywood, no mundo de cinema. Realmente nunca mais produziu mais nenhuma hora de importância. E é um facto realmente analisar, porque era um ator genial, e é ainda, nunca o deixará de ser, mas o facto de, e ligando à situação do poder económico, continuar a financiar esse tipo de pessoas poderá sim ser errado, não se deverá dar poder económico, e já dando aqui uma opinião de que para esse tipo de pessoas continuar realmente a ganhar relevância. Ok, muito obrigada, André, David, os seus argumentos. Sim, tem alguns motivos para achar que não devemos separar, e um deles passa pelo facto de nós não fazermos quando a conduta do artista é virtuosa, quando o artista faz algo que é de louvar, nós até sentimos que a arte é impulsionada, a arte desse artista é impulsionada pelo facto de ele ter tido essa conduta, e até tem, por exemplo, um exemplo da literatura, o Oscar Wilde, que atualmente o celebramos exatamente pelo seu estilo de vida. É óbvio que as suas obras são também fantásticas, mas atualmente Oscar Wilde tem vindo um bocadinho, tem sido ressuscitado pelo seu estilo de vida irreverente que teve, e pelo facto de na altura ter sido condenado na sociedade vitoriana pela sua sexualidade e pela sua extravagância, e nós hoje celebramos exatamente por isso. Nós não celebramos as suas obras e celebramos-lo a ele, celebramos-lo em conjunto. E temos também, por exemplo, o Caravaggio, que era o pintor, e aqui parece que seria fácil separar a obra do artista, porque as suas obras são todas são sobre a religião, são obras encomendadas pela Igreja Católica. Ele era uma pessoa detestável, estava sempre envolvido em rixas, assassinou um homem, e aqui parece que aparentemente poderíamos fazê-lo, mas mesmo aqui não podemos, porque é fácil justificar que a sua obra era uma tentativa de redenção dos pecados que ele cometia, e de facto há obras, eu não me lembro agora do nome da pintura em particular, em que ele se representa na obra com Jesus Cristo, e aí é completamente impossível, curiosamente, de separar a obra, porque ele está na própria obra. Outro ponto que acho que é relevante é que talvez devêssemos separar a obra, a arte do artista, mas na verdade nós não conseguimos fazer. E não conseguimos fazer porque nós não somos puramente racionais, e há sempre aquela curiosidade, que eu há bocado mencionei, a curiosidade mórbida de quando, do ponto de vista racional, nós quando passamos por um acidente de carro devemos seguir em frente, mas quase toda a gente não consegue resistir ao olhar, e a arte também é assim, que nós queremos olhar para as obras de uma forma imparcial, de uma forma racional, de uma forma analítica, mas na verdade nós não olhamos, nós temos esta curiosidade e queremos saber quem é que o fez, e às vezes a arte ganha um valor muito diferente quando descobrimos que quem estava por trás disso era uma pessoa um bocado polémica. Outro exemplo que podíamos dar é também o Wagner, que apesar de ser um antissemita e ter posições muito controversas, ou até o Almada Negreiros, e ele hoje é muito censurado, mas nós temos que sempre incluir a obra e o artista no seu contexto histórico, e nós sabemos que eles foram colocados em posições muito, muito complicadas, de ter de decidir entre sair do país ou ceder ao Estado Novo, e é muito fácil em retrospectiva fazer estes juízos de valor e estabelecer regras e tentar dizer que eles deviam ter feito aquilo, mas as pessoas
partem sempre deste topo da montanha, de um patamar moralmente aceitável, estando num estado em que é possível fazer esse juízo e ter essas posições em retrospectiva. E outro argumento que eu também gostaria de dar é que esta questão e a forma como está formulada pressupõe que nós devemos querer que os artistas devem ser sempre pessoas moralmente aceitáveis e que devem ter uma conduta completamente de acordo com os nossos parâmetros éticos, e uma questão, é algo que eu acho interessante, é que muitas vezes os artistas estão numa espécie de fronteira entre o conhecido e o desconhecido, em que eles aventuram-se por ideias e por práticas, e estão sempre numa espécie de vida irreverente e fora dos nossos padrões sociais aceitáveis, eu não estou a defender que devemos dar uma carta branca, que como eles estão na fronteira e como eles estão na vanguarda, poderemos permitir-lhes que façam todo o tipo de coisas questionáveis e não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que às vezes temos de bregar um bocadinho as nossas exigências e os nossos padrões face a estas pessoas que estão a criar coisas completamente novas, a retirar do caos do desconhecido, a colocar ordem a esse caos e tentar veiculá-lo através de poemas e através de textos, para nós que estamos aqui num patamar em que podemos ter essas condutas aceitáveis e seguir as leis, e eu sei que é um bocado controverso, mas é a realidade, e devemos ser realistas nesse sentido. Muito obrigada, David. Muito obrigada, André. Terão agora 5 minutos para o caso quererem contrariar e rebater os argumentos um do outro. Tem um espaço para um diálogo mais aberto. Vamos começar com 5 minutos. André? Sim, no seguimento daquilo que o David disse, né, vieram à cabeça alguns artistas, nomeadamente escritores, cuja vida segui e me informei sobre. Por exemplo, temos o caso de Hemingway, não é? Um dos maiores génios de sempre, ou o maior gênio de sempre da literatura, e não sendo propriamente uma pessoa que causou danos a alguém, à humanidade, não é? Era um alcoólico, suicida. Portanto, não será o exemplo perfeito de alguém a admirar ou a seguir enquanto pessoa. Mas nas suas obras, se as lermos todas, não vamos realmente identificar isso por parte dele. Conseguimos desfrutar igualmente das suas obras, que são bastante boas, têm uma qualidade literária enorme, representam culturalmente um marco na cultura americana. Foi Nobel da Literatura, ganhou o Pulitzer no ano anterior a isso também. E realmente há inúmeros exemplos no mundo da literatura, génios que eram completamente dominados pelos seus demónios. Temos outro caso de um escritor menos conhecido, mas não menos bom, que é o Truman Capote, que escreveu uma obra que realmente lançou um novo género literário, que foi A Sangue Frio, e era uma pessoa que tinha um pote também de um aquário de cocaína para os seus convidados em casa. Portanto, realmente de exemplar não tinha nada, mas era um escritor genial. Portanto, mais uma vez, se associássemos essa ideia às suas obras, deixaríamos de parte grandes obras, neste caso da literatura, deixaríamos de desfrutar isso realmente por misturar essas duas partes. Isso faria também com que esses artistas não fossem reconhecidos, não é? Porque quase que teríamos de exigir aos artistas uma vida exemplar, não é? Exigir umas normas, umas regras que eles tivessem que cumprir para a sua obra ser aceita e ser reconhecida. E acho que isso, qualquer limitação que puséssemos nesse sentido, ia limitar a sua própria produção artística, porque os artistas, digamos, são profissionais livres, não é? Que têm que seguir as suas próprias regras, os seus próprios padrões. Portanto, acho que qualquer limitação seria má para a sua produção artística, para a sua obra. E é esse uma das principais razões pelas quais devemos separar as duas coisas, porque é possível desfrutar porque ainda hoje em dia tudo aquilo que ficou para trás, por exemplo, do Kevin Spacey, todos os filmes, todas as séries, continuam a ser vistas, as pessoas podem continuar a desfrutar desses filmes, mesmo tendo em conta e contextualizando e sabendo aquilo que o Kevin Spacey é e fez.
não deixam de ser obras marcantes, obras com qualidade, e ao ver e ao consumir esse tipo de obras não estamos a concordar com aquilo que ele é, com aquilo que ele fez. Simplesmente estamos a desfrutar daquilo que é arte, e não nos estamos a negar nada, porque sabemos que, lá está, ao fazer esse distanciamento do artista e da pessoa, conseguimos ser mais livres, desfrutar da arte, e ter uma visão muito mais aberta do mundo artístico atual. Mais uma vez, o meio digital veio dinamitar um pouco esta consideração, porque a vida de todos os artistas, não só das pessoas, também está mais exposta, por parte deles, também por parte da imprensa, daquilo que as pessoas querem procurar da vida dessas pessoas, porque é normal que uma pessoa que consome um músico todos os dias queira saber da vida dessa pessoa. Portanto, os artistas quase que se sentem obrigados a dar um pouco da sua vida, e é por isso que todos estes escândalos saem muito, muito mais à luz, porque a vida deles está muito mais perto do seu público, e esse facto também prejudica um pouco a sua produção artística, porque ao serem também pressionados, digamos, a não pisarem o risco em qualquer forma, ficam também limitados, prejudica dessa forma a sua arte, e digamos, o público sofre com isso, porque o público dá vida à sua arte, porque uma arte, se não é uma arte, uma obra artística, se não é consumida, se não é vista, se não é apreciada, não tem realmente nenhum valor, porque cada pessoa terá a sua visão, a sua consideração de uma determinada peça, e o valor está aí no contexto que cada um lhe dá, naquilo que cada pessoa sente quando vê ou aprecia uma obra ou ouve uma música, aquilo que lhe transmite, aquilo que fica em si, aquilo que muda na sua vida, na sua cabeça, e é esse realmente o valor. Portanto, se censurarmos isso, estamos a matar a arte mais do que matar o artista, que seria o ponto, e teríamos de pensar se seria justo ou não. Muito obrigada, André. Temos aí várias pistas interessantes, alguns exemplos muito férteis. André, se quiseres contra-argumentar. David, se quiseres contra-argumentar. Gostava de voltar a um ponto que o André fez referência, que é o cancel culture, e realmente isto vai um bocado ao encontro a um ponto que eu já fiz, que quando as pessoas descobrem primeiro que adoram uma obra de arte, um texto ou um livro, e depois descobrem que o artista por trás era uma pessoa terrível, há este sentimento de traição, e eles sentem este desejo de divorciar a obra que tanto adoravam desta pessoa que afinal se revelou como alguém tão detestável, e lá está, vai outra vez de encontrar aquela necessidade e aquele desejo de querer tornar a realidade coerente, e das pessoas acreditarem que só apenas pessoas virtuosas é que podem criar boas obras de arte, e o que não é verdade. E este idealismo vai um bocadinho, esbarra-se na parede quando descobrimos que grande parte dos artistas e dos escritores do século XX e do século XIX eram na verdade pessoas muito questionáveis, e um dos exemplos na literatura russa, Dostoiévski, que escrevia livros incríveis, sempre com uma mensagem moral cristã, e de tentar derrotar o cinismo e aquela perspectiva científica de querer esmiuçar tudo até ao fim, e nós não poderemos perceber essa mensagem sem conseguir compreender as batalhas psicológicas que o Dostoiévski tinha na sua cabeça, de querer conseguir conciliar estes dois mundos, o mundo ideal e o mundo real, e aqui não dá mesmo para divorciar, e por isso é que nós continuamos a ler os diários e as cartas que Dostoiévski escrevia, para podermos perceber e conseguir integrar as suas obras no contexto pessoal dele e no contexto histórico dele. Outro exemplo também que eu acho bastante relevante, e que o André falou, o Hemingway, lá está também, não podemos perceber grande parte das suas obras sem as contextualizar e sem as ver no cenário da Guerra Civil Espanhola, para onde ele veio no início na primeira metade do século XX, e era uma pessoa questionável, lá está, era alcoólico, e
e tinha algumas posições face às mulheres um bocado misóginas, mas na altura ainda não havia os movimentos Me Too, nem havia estas considerações mais progressivas, infelizmente, e não dá para divorciar, e nós conseguimos encontrar essas ideias do próprio Hemingway nas obras dele. Outro George Orwell, que também, tal como Hemingway, esteve na Guerra Civil Espanhola, que também é um escritor incrível, e aí outra vez volta ao mesmo ponto de que, para perceber o 1984 e o Animal Farm, temos que ir ver as cartas que ele trocou com o Aldous Huxley, daquela perspectiva em que ele era um socialista, e um socialista anarco-socialista, e ele por um lado lutava pelo lado dos republicanos, mas ele era contra o totalitarismo soviético, e isso ficou claramente marcado no 1984 e no Animal Farm, e não dava a perceber esta batalha dentro dele de querer defender estes princípios de socialistas, mas saber que o futuro que esperava os intelectuais como ele e a estas pessoas que lutavam pela República Espanhola poderia ser o mesmo do que aconteceu às pessoas sobre a Rússia stalinista. E já que mencionei também o Aldous Huxley, não dá para perceber porque é que ele escreveu, por exemplo, As Portas da Percepção, ou A Ilha, ou O Admirável Mundo Novo, sem conseguir perceber toda a biografia dele, daquele interesse pelo misticismo, pelo espiritualismo, e depois as suas últimas experiências mais para o fim da sua vida na Califórnia com as substâncias psicadélicas, em que ele sente aquela necessidade de explorar nestes livros. E lá está, é difícil olhar para a obra sem olhar para o autor. É difícil divorciar o Aldous Huxley das obras incríveis que ele escreveu sem primeiro olharmos para a sua biografia e da vida que ele passou no sul de França, e depois a sua imigração para a Califórnia. E é algo que, lá está, volta ao ponto inicial que fiz, que não dá mesmo para divorciar. As obras têm um contexto pessoal do autor que as criou, e têm um contexto histórico em que surgiram, e por isso é que eu defendo que não devemos separar, e que não devemos ter medo de não separar. Devemos aceitar essa realidade, e de forma realística e de forma adulta. Obrigada, David. Curiosas pistas as do David. E agora que ouvimos o David, vamos passar para a terceira parte do debate. André, quando quiseres começar com os teus comentários finais e a tua conclusão, por favor. Sim, é um debate realmente que dá panos para mangas. Toda a gente poderia passar horas a debater este ponto. Realmente é algo que ainda cada vez mais se vai intensificar, e provavelmente, infelizmente, aparecerão novos casos deste contexto, mas nem tudo é preto ou branco. Cada caso é um caso, e cada consideração dependerá um pouco de quem do artista em si, das suas obras, e realmente da forma como apreciamos as obras. Será realmente aquelas duas perspectivas que eu apontei inicialmente, de será que a arte desse artista foi tão importante para mim que transcende realmente aquilo que ele fez, e a sua importância continuará a estar presente para mim, independentemente daquilo que a pessoa faça? Ou será que associar o novo contexto que surgiu em relação ao artista me faz mudar o significado que a sua produção artística tinha para mim? Será então essa via de duas partes que a pessoa terá de refletir, e qualquer saída será válida? Acho que é uma decisão realmente pessoal. Há a questão do poder económico, mais uma vez, realmente merece a pena debater. Mas, por exemplo, voltando ao caso do Hemingway, que era um escritor genial, e de facto uma referência para todos aqueles que gostam de literatura. Todas as obras dele aconteceram da maneira que aconteceram, pelas vivências dele, pelo aquilo que ele é aquilo que ele foi enquanto pessoa e escritor. Porque, no fundo, mais uma vez, os escritores unem a parte pessoal e a parte profissional numa só, que torna tudo muito mais complicado. Mas cada livro, cada representação artística
do Hemingway não evidencia, ou seja, não representa e significa as suas partes más. E uma pessoa, quando lê um livro do Hemingway ou consome arte de qualquer artista, não está necessariamente a compactuar com tudo aquilo que ele tenha feito, porque nesse sentido a única diferença será saber ou não que essa pessoa fez, porque muitos outros artistas que consumimos atualmente podem ter realmente passados obscuros ou feito coisas obscenas. Nós aqui ainda não sabemos e consumimos a arte delas todos os dias. E então partirá de nós decidir aquilo que queremos fazer, a consideração que queremos tomar a partir desse momento, porque é algo inevitável no dias que correm. Mais uma vez, ninguém é perfeito e quero destacar em relação a isso que com isto não estou a defender nenhum artista que tenha feito algo obsceno, algo monstruoso. Acho que todos os casos que mencionamos, pelo menos de Kevin Spacey, que realmente cometeram crimes, ou supostamente cometeram crimes, devem ser punidos, obviamente. Devem assumir as consequências de tudo aquilo que fizeram. Mas a sua arte está aí e mantém o seu valor enquanto representação artística, de genialidade. E nesse sentido continua como uma oportunidade de apreciar arte. E não nos devemos censurar, não nos devemos sentir presos no sentido de, se eu estou a ver um filme do Kevin Spacey e estou a concordar com tudo aquilo que ele fez, eu estou a defendê-lo. Que não é assim, porque o filme não é só o Kevin Spacey, ou um quadro não é só aquilo que o pintor fez. É muito mais do que isso. Não é só a sua faceta monstruosa, mas é tudo aquilo que ele é enquanto pessoa, é tudo aquilo que ele quis representar, ou até a nossa própria consideração pode dar-lhe todo um novo significado, totalmente distante daquilo que o próprio quis representar e do que ele próprio é. Isso realmente pode nos trazer algo positivo se conseguirmos fazer essa distância entre artista e arte. Podemos realmente retirar alguma coisa, podemos ganhar algo com isso, porque apreciar a arte é sempre positivo, digamos assim. Obviamente é subjetivo e depende daquilo que nós interpretarmos de cada peça artística, mas é algo que todos nós fazemos, a gente consome arte, portanto não nos devemos censurar. Devemos ver isso como uma interação pessoal de indivíduo-arte e abstrair-nos um pouco de tudo aquilo que envolve, mas sendo conscientes dela para vigilarmos essa interação. Muito obrigada. Foi a conclusão dos argumentos a favor da nossa moção. Será possível separar a arte do artista? Vamos agora passar à conclusão dos argumentos contra a moção. Não é possível separar a arte do artista. Vou pegar aqui um bocadinho no que o André referiu, quando o espectador ou quando a pessoa que está a apreciar a arte está de certa forma a compactuar com os crimes, não está efetivamente, e querer fazer esta separação por medo de que estejamos a compactuar não faz grande sentido, porque nós podemos pegar na obra e essa obra, esse livro, essa pintura teve um impacto muito grande sobre nós do ponto de vista emocional e de um ponto de vista de construção intelectual, e quando descobrimos que o tal artista que cometeu crimes hediondos, não devemos, como essa obra teve teve um impacto estrutural em quem nós somos, nós sentimos que nós, ao compactuar, há aqui um jogo psicológico um bocado complicado de fazer, e a pessoa entra numa espécie de negação de que eu estou-me a sentir traído por este artista que teve um impacto incrível em mim e que de certa forma eu sou cúmplice porque contribui para o facto de ele ser famoso e como o André referiu, ter algum poder económico, mas isto é fazer uma ginástica um bocadinho grande de conseguir que a pessoa se sinta criminosa por associação. E às vezes estes movimentos de cancel culture que tentam censurar, às vezes até de uma forma sem provas, às vezes saltam com os comentários nas redes sociais. Vê-se isso imenso, que as pessoas se precipitam em censurar, em condenar alguém antes sequer de terem percebido bem a história. No caso, por exemplo, da J.K. Rowling, mais recentemente, que vimos pessoas a fazer comentários odiosos
à J.K. Rowling e a queimar queimar os seus livros do Harry Potter, pessoas até que adoravam a saga e que pelo facto de ela ter escrito um livro em que se calhar abordava a questão da questão trans no geral de uma forma assim um bocadinho suspeita, as pessoas saltaram logo e ela até queria dar uma perspectiva de compreensão do universo psicológico destas pessoas e elas saltaram logo de uma forma precipitada para censurar. E lá está, era o que eu estava a dizer, as pessoas, se calhar a saga do Harry Potter foi uma saga que as acompanhou ao longo da sua infância e teve um impacto incrível sobre elas, e de repente, de forma a provar que não são cúmplices, que não estão a compactuar com a J.K. Rowling na questão da transfobia, saltam logo para queimar os seus livros numa espécie de inquisição que até é assustadora, recorda até os anos 30 na Alemanha, de queimar livros. E estes movimentos de cancel culture às vezes são um bocado, assustam desta tentativa de quererem separar e de condenar os artistas, seja a J.K. Rowling, seja por exemplo o Padre António Vieira, cuja estátua foi há pouco tempo não sei, já não me lembro bem o que é que aconteceu. Vandalizada, eles vandalizaram sim, a estátua. vandalizada foi. E lá está, esta necessidade de revisionismo histórico, de andarmos atrás no tempo e passarmos um pincel em toda a história, em todos os artistas, passar um pincel moral de corrigirmos a sua conduta que já é incorrigível, já aconteceu. Nós temos que aceitar que as pessoas eram assim, que tinham crenças que eram contra as nossas, que fizeram coisas odiosas que aos olhos de uma pessoa contemporânea são detestáveis. E lá está, volto ao ponto que fiz, que temos que ser realistas e tentar conseguir entender estes paradoxos que são inerentes à realidade. Ok, muito obrigada, agradeço imenso a presença dos dois. Foi o nosso debate sobre a moção Será Possível Separar a Arte do Artista? Mais uma vez queria agradecer ao Gudo pelo emocionante debate e o vosso aceso entusiasmo. Um agradecimento especial ao David e ao André, um bem-aja aos dois e à tradição do debate académico. Juntem-se a nós para o próximo episódio de Pod Letras, daqui a um mês.